Salve galera! Estamos de volta, hein? Mais um vídeo aqui no canal. E é isso aí. Para quem ainda não tinha entrado antes, eu sou o Gabriel. Esse aqui é o meu, o seu, o nosso canal, o Bio pra Vida, leque doido. Vamos estourar aqui no YouTube, hein? Então, por favor, se você entrou aqui, já deixa o seu likeão nesse vídeo, compartilha com a galera e se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui no canal, hein? Não deixa de se inscrever, não deixa de divulgar pra galera, pro nosso canal crescer um montão. E hoje vamos falar do quê? De polêmica. Isso sim. Vocês acham que eu também não ia falar sobre esse assunto? Todo mundo falando do menino Ney. Por que que eu não ia falar do menino Neymar? Claro que eu vou falar. E eu queria usar a frase que mais me marcou sobre o menino Ney. Joga muito. Menino Ney mandou a seguinte mensagem pra mina: saudade do que não vivemos ainda. Aí venho eu, Gabriel, muito louco das biologia, pensar: rapaz, vivemos ainda daquilo que não vivemos. Vida, biologia, biovida. Eis que eu começo a viajar aqui, começo a pensar: ainda não vivemos, mas no final das contas, o que é vida? O que é vida para você? Olha como estou filosofando. E aí eu comecei a repensar sobre a ciência, sobre como a ciência busca explicar a vida, a origem da vida no planeta, e eu queria trocar uma ideia com vocês sobre isso. E quando a gente fala sobre a origem da vida aqui no nosso planeta, existem várias teorias tentando explicar isso. E lá atrás, há muito tempo atrás, os primeiros pensadores começaram a imaginar sobre de onde veio a vida, como que se dá a vida, como que a vida se forma aqui no nosso planeta. E o primeiro pensador que levou isso a sério, levou esse questionamento a sério, foi Aristóteles. Aristóteles, um filósofo muito respeitado, que se você quiser saber mais sobre quem ele é e sobre os pensamentos de Aristóteles, é só você clicar no card aqui em cima que eu vou te direcionar para o canal do professor Fábio Luporini, meu amigo, parceiraço, que manja muito de filosofia, e eu vou indicar para você aqui um vídeo dele que está falando sobre o Aristóteles para você saber um pouquinho mais, beleza? Então se quiser, clica aqui e aprende um pouco mais sobre o Aristóteles. Então, voltando a falar sobre a vida, já que o menino Ney filosofou sobre a vida, eu vou filosofar em cima da frase de menino Ney. De onde vem a vida? Como surge a vida no nosso planeta? Foi o questionamento do Aristóteles. E ele começou a desenvolver um raciocínio em cima disso. E em cima desse raciocínio, eles pensavam que existia uma força vital, existia um princípio ativo na matéria inanimada, naquilo que não tinha vida, que promovia o surgimento da vida. Então, os primeiros pensadores acreditavam que existia uma força vital, certo? Que existia um princípio ativo no ar, em algum lugar, que promovia o surgimento da vida. Essa era a ideia. E assim se criou uma teoria chamada de teoria da abiogênese. A teoria da abiogênese defendia que a vida surgia de algo não vivo, de matéria morta, certo? Que existia um princípio ativo, que existia uma força vital que permitia o surgimento da vida. Tanto isso existia que teve um cientista chamado Van Helmont, que esse cara fez uma receita. Olha isso, esse cara fez uma receita para nascer ratos. Olha, a receita para surgir ratos era: você pegava uma caixa, colocava dentro dessa caixa uma camisa, uma camiseta muito suada, com muito suor e com farelo de trigo dentro, e deixava num canto de um quarto escuro. Depois de algum tempo, nasciam ratos. Olha que beleza, surgiam ratos. Gente, nós sabemos que não é assim, né? Hoje em dia, com o conhecimento que nós temos, com o conhecimento que foi adquirido ao longo do tempo, a gente sabe que isso é um absurdo. Mas para eles lá na época, como eles não tinham como ficar monitorando, fazer um Big Brother 24 horas ali, filmando para monitorar, para ver se realmente os ratos nasciam ou eles apareciam ali, eles não tinham como saber. Para eles, os ratos apareciam porque eles nasciam a partir daquela roupa suja e daquele farelo de trigo que tinha lá. E não porque eles eram atraídos pelo cheiro e pelo alimento.
não é? Então, os pensamentos iniciais eram esses. Outros pensavam que os sapos e alguns outros animais que viviam perto da água, até alguns animais aquáticos, eles nasciam do barro que ficava ali em volta das ilhinhas de água, dos rios, dos lagos, e que eles nasciam a partir do barro. Então, existiam muitas teorias que defendiam essa abiogênese. E aí, só resumindo um pouquinho essa história, depois de muito tempo e de muitos outros cientistas pensarem de uma forma diferente, falar assim, gente, não tem como a vida surgir de algo que não tenha vida. Essa história de princípio ativo, de força vital, isso não existe. Um ser vivo só surge a partir de outro. Um pesquisador chamado Louis Pasteur fez um experimento onde ele conseguiu demonstrar para os defensores dessa teoria da abiogênese que não tinha como a vida surgir do nada, não tinha como a vida surgir de algo que não tinha vida, que um ser vivo só consegue surgir, só consegue se desenvolver a partir de outro ser vivo. E foi aí que ele conseguiu, então, derrubar a teoria da abiogênese e a partir desse momento se elabora uma nova teoria, que é a teoria da biogênese, que é onde um ser vivo só surge a partir de outro ser vivo. Maravilha, isso? Isso é lindo, isso é maravilhoso. Só que aí foi onde entrou a minha reflexão com a história do menino Ney, da frase do menino Ney. Por quê? Porque quando surge a teoria da biogênese, que fala que um ser vivo só surge a partir de outro, aí vem um novo questionamento. E esse questionamento é, se um ser vivo só surge a partir de outro, quem foi o primeiro ser vivo da Terra? Como que ele surgiu? Aí é que eu pensei, os cientistas devem pensar assim, né? Saudade do que não vivemos ainda. Porque os cientistas também não sabem como surgiu de fato a primeira forma de vida na Terra. Existem teorias também para isso. E as principais teorias, eu vou comentar só duas com vocês aqui. E se você quiser saber um pouquinho mais sobre as teorias de origem da vida, eu vou deixar um card aqui em cima para você assistir a aula do professor Samuel. O professor Samuel Cunha é um professor que é muito legal, que eu sigo as aulas dele, indico para os meus alunos, uso algumas videoaulas dele para demonstrar alguns conteúdos na sala de aula para os meus alunos também. Então, se você quiser saber um pouco mais sobre as teorias de origem da vida, eu vou deixar o card, você clica e assiste lá. Para a gente fechar esse vídeo, então eu vou comentar com vocês duas teorias aceitas pela comunidade científica que tentam explicar a origem do primeiro ser vivo na Terra. A primeira delas é a teoria da panspermia, onde essa teoria diz que as primeiras formas de vida da Terra foram extraterrestres, vieram de fora do nosso planeta e provavelmente elas tenham sido trazidas por meteoros. E uma segunda teoria, que é a teoria da evolução molecular ou teoria da evolução química, proposta por Oparin e Haldane. Essa teoria, ela diz que na Terra primitiva tinha muita matéria inorgânica e essas substâncias inorgânicas elas começaram a se agrupar. E elas foram se agrupando. Ô, será que vocês vão me deixar gravar aqui? Tá complicado hoje, hein? Meu Deus, cara. A teoria de evolução molecular ou de evolução química, ela fala que os compostos da Terra primitiva, os compostos inorgânicos existentes na Terra primitiva, eles foram se agrupando ao ponto de formar as primeiras moléculas orgânicas. Essas moléculas orgânicas também se agruparam, formando moléculas orgânicas maiores, e depois de um certo tempo, essas moléculas orgânicas maiores se separaram de um meio externo, de um meio líquido aquoso externo, formando uma estrutura chamada de coacervado. Esse coacervado separava um meio interno de um meio externo por uma membrana, e essa membrana ela revestia moléculas orgânicas. Quando essas moléculas orgânicas ganharam a capacidade de se replicar, os cientistas falam que a partir daí surge a primeira célula. E a partir do surgimento da primeira célula, nós temos o surgimento do primeiro ser vivo no nosso planeta, certo? Esse é o fundamento da teoria da evolução química, da evolução molecular, onde moléculas inorgânicas formaram moléculas orgânicas simples, essas moléculas orgânicas simples se agruparam e formaram moléculas orgânicas mais complexas, que ganharam a capacidade de se replicar, e aí se formaram as primeiras células. A partir da formação das primeiras células, você tem a formação dos primeiros seres vivos aqui no nosso planeta. E o mais legal de tudo isso é que depois de um tempo, um outro cientista fez um experimento chamado experimento de Miller, onde ele faz uma reconstituição
no seu experimento das condições da Terra primitiva, e ele percebe que quando ele reconstitui as condições da Terra primitiva e coloca ali as matérias inorgânicas, as substâncias inorgânicas que existiam na Terra primitiva, que a partir da reação dessas substâncias inorgânicas podem sim ser formadas substâncias orgânicas. Então, o experimento de Miller mostra que são formadas substâncias orgânicas a partir de substâncias inorgânicas. E isso comprova a teoria de Oparin e Haldane, que pode sim ter ocorrido uma evolução química, uma evolução molecular, ao ponto de, a partir daí, surgirem as primeiras células e, consequentemente, a primeira forma de vida no planeta. Massa, né? Espero que vocês tenham gostado. Esse papo hoje foi um papo mais científico, mais biológico, mas com uma analogia legal, porque eu lembrei, ouvindo falar do menino Ney, aí fiquei filosofando sobre a vida, e vida para nós biólogos, a gente tem que pensar nesse sentido mais científico, né? Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, deixa o seu like nesse vídeo, compartilha com a galera para disseminar aí o conhecimento e brincar um pouquinho com essa analogia do menino Ney. Joga muito, menino Ney. Mas no chaveco é um filósofo, né, Leque? Bom, a vantagem é que, fazendo essa analogia, a gente pode falar um pouquinho de ciência, um pouquinho de biologia, tá bom? Espero que vocês tenham curtido. Fiquem com Deus. Tamo junto e até o próximo vídeo. É nóis.